Bom dia, terceiro ano. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Bom, a gente vai fazer uma breve revisão de ciclo da matéria. Presta atenção nessa revisão para poder vocês ficarem mais afiados ainda. E as perguntas a gente vê lá no Classroom ou, quem sabe, já ao vivo. Ciclo da matéria. Os ciclos biogeoquímicos, também chamados de ciclos da matéria, podem ser definidos como processos naturais em que ocorre a ciclagem dos elementos, ou seja, sua passagem do meio ambiente, componentes físicos químicos, para os organismos vivos e deste de volta para o meio. Os ciclos mais importantes são ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo do nitrogênio e ciclo do fósforo. E nós vamos ver cada um desses aqui. Ciclo da água. A importância. A água é importante porque é o principal componente dos organismos vivos, é um grande regulador do ambiente, regulador térmico do ambiente e alto calor específico. A distribuição da água na biosfera. 99,34% da água está dividido assim: 97,2% é água salgada, 2,14% são as calotas e geleiras polares, 0,66% está dividido assim: 0,633% são águas subterrâneas, 0,22% são águas superficiais e 0,5% são águas do solo mais da evaporação. E tem gente que acha que a água é inesgotável. Embora a água não seja um elemento químico, e sim uma substância composta de hidrogênio e oxigênio, estudaremos o seu ciclo pelo fato dela estar intimamente associada a todos os processos metabólicos. O ciclo da água pode ser considerado sob dois aspectos: o pequeno ciclo ou ciclo curto, e o grande ciclo ou ciclo longo. No pequeno ciclo, a água dos oceanos, lagos, rios, geleiras e mesmo a embebida no solo sofre evaporação pela ação do calor ambiental, e passa à forma de vapor, dando origem às nuvens. Nas camadas mais altas da atmosfera, o vapor d'água sofre condensação e a água líquida volta à crosta terrestre, na forma de chuva. O grande ciclo. No grande ciclo, seres vivos e participa da água absorvida pelo metabolismo deles, sendo posteriormente devolvida para o ambiente. Ciclo hidrológico. A água evapora da superfície aquática e terrestre, formam as nuvens, condensa-se e precipita na forma de chuva, neve ou granizo, atravessa as camadas do solo, atinge o lençol freático, de onde vai, chega até um rio ou riacho, parte retida pelo solo e é absorvida pelas plantas. Nos vegetais ocorre transpiração, sudação transferência à cadeia de consumidores. Animais vão ingerir água diretamente ou indiretamente através dos alimentos. Eliminam através da urina, fezes, respiração, suor e etc. Aqui, o ciclo da água, como que acontece? Vocês podem ver, o sol, né? Aqui a formação das nuvens, a água evapora aqui dos rios, formam as nuvens. Essas nuvens se precipitam, ficam cheias, caem em forma de chuva. Essa água fica no solo, olha lá, é infiltrada pelo solo, onde fica nos lençóis freáticos. Intervenções do homem. O homem intervém da seguinte maneira: com desmatamento, pavimentação, taxa de impermeabilização, utilização de defensivos agrícolas, despejo de esgotos e influências industriais, eutrofização, quase que não sai, eutrofização, diminuição do teor de oxigênio dissolvido nos rios, lançamento de substâncias tóxicas perigosas, poluição atmosférica, resíduos sólidos, represamento da água. Ciclo do carbono. O reservatório é a atmosfera. A atmosfera é um reservatório de carbono. Encontra-se na forma de dióxido de carbono, CO2. É inodoro, incolor.
Principal constituinte da matéria orgânica, 49% do peso seco. O ciclo perfeito. O elemento é devolvido ao meio à mesma taxa que é sintetizada pelos produtores. As plantas utilizam o CO2, o gás carbono, água e luz solar para sintetizar compostos orgânicos de carbono, hidrogênio e oxigênio, tais como a glicose. Reações da fotossíntese. A reação da fotossíntese vai utilizar o gás carbono, energia solar, a água, para poder realizar a fotossíntese. A fixação do carbono em sua forma orgânica indica que a fotossíntese é a base da vida na Terra. A energia solar é armazenada como energia química nas moléculas orgânicas da glicose. A energia armazenada nas moléculas orgânicas é liberada no processo inverso ao da fotossíntese, a respiração. Aqui, a fórmula de uma reação da respiração. Aqui, produtor, consumidor, decompositor. O que vai e o que vem no ciclo do carbono, tá? Detritos orgânicos ainda podem originar os combustíveis fósseis, que através da combustão eliminarão CO2 de volta para a atmosfera. Aí vocês podem observar como que serão eliminados. Olha, na fotossíntese, na respiração e na combustão. Dessas três ações aqui é eliminado o gás carbônico. O desequilíbrio provocado pelo homem no ciclo do carbono, aumento da concentração de CO2, após a Revolução Industrial, a emissão de poluentes derivados da queima de combustíveis fósseis tem aumentado surpreendentemente. Queimadas, que provoca desertificação e diminuição do banco genético. Desertificação é ficar como se fosse um deserto. Diminuição do consumo de CO2 pelo petróleo derramado pelos oceanos, que provoca morte do plâncton pela obstrução da passagem da luz e pelo desmatamento. O efeito estufa. É claro que isso tudo gera um efeito, E o efeito estufa é um desses aí. A situação atual, os raios solares penetram na atmosfera, aquecendo sua superfície, que reflete o calor de volta para a atmosfera e para o espaço. O perigo futuro. A combustão do carvão, óleo e gás oxigênio e gás aumenta a quantidade de dióxido de carbono. Ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio constituição das proteínas e ácido nucleico. Assim como o do carbono, é um ciclo gasoso. Na atmosfera, cerca de 78% do ar é formado por nitrogênio livre. A maioria dos seres vivos é incapaz de aproveitá-lo no seu metabolismo. Os únicos seres que fixam o nitrogênio são as bactérias, as cianobactérias, adaptação enzimáticas. São os únicos que aproveitam o nitrogênio. O nitrogênio desempenha um importante papel na constituição das moléculas de proteínas, ácido nucleico, vitaminas, enzimas e hormônios, elementos vitais aos seres vivos. Com a explosão da população após a Revolução Industrial, melhora na produção de alimentos passou a ser urgente. Com isso, novas técnicas de plantio e uma melhor adubação passou a ser fundamental. No ciclo do nitrogênio existem 4 mecanismos diferentes e importantes: fixação do nitrogênio atmosférico em nitrato, fixação biológica, fixação física e fixação industrial. Na nitrificação, acontece a nitrosação e a nitrastração, amonificação e desnitrificação. Quase que não sai, bonitos nomes. Etapa do ciclo de nitrogênio. Seu ingresso no mundo vivo ocorre graças à atividade dos micro-organismos fixadores, como as algas azuis, algumas bactérias que o transformam em amônia. No processo de nitrificação, outras bactérias transformam a amônia em nitritos e nitratos. A amônia e nitritos são utilizados pelos vegetais para elaboração de compostos orgânicos nitrogenados, que serão reaproveitados pelos animais. Bactérias mineralizam moléculas orgânicas, retirando o nitrogênio dessas moléculas na forma de NH3 ou NH4, em um processo chamado amonificação. O ciclo fecha-se a partir da atividade
de certas espécies de bactérias que efetuam a desnitrificação e devolvem nitrogênio molecular, N2, para a atmosfera. Aqui o processo de agente do ciclo do nitrogênio. O nome do processo é fixação, amonização, nitrosação, nitração e desnitrificação. E o que acontece? O ciclo do nitrogênio, como acontece aqui, ó, a fixação do nitrogênio, geralmente nas plantas, tá? Ó, de novo. A aplicação do ciclo do nitrogênio é aplicado para adubação verde, rotação de culturas consorciadas. Processo de eutrofização. Enriquecimento das águas com nutrientes essenciais como nitrogênio e fósforo. Leva ao desenvolvimento excessivo do fitoplâncton. Esses, quando começam a morrer, faz com que decompositores aeróbicos aumentem em grande quantidade e consumam todo o oxigênio da água, levando à morte os aeróbicos, além de ocorrer a liberação de H2S e CH4. Ciclo do oxigênio. O oxigênio molecular, indispensável à respiração aeróbica, é o segundo componente mais abundante da atmosfera, onde existe na proporção de 21%. Lembrando que na composição dos gases do ar, o nitrogênio é o que tem maior quantidade, 78%, e o oxigênio, apenas 21%. O oxigênio teria desaparecido da atmosfera se não fosse contínuo reabastecimento promovido pela fotossíntese, principalmente do fitoplâncton marinho, considerado o verdadeiro pulmão do mundo. O oxigênio pode ser consumido na atmosfera através das seguintes vias: atividade respiratória de plantas e animais, combustão, degradação, principalmente pela ação de raios ultravioletas com formação de ozônio, combinação com metais do solo, principalmente o ferro, formando óxidos metálicos. Aqui o ciclo do oxigênio, como é que acontece? Acontece a oxidação, que é a ferrugem, nós temos produtor-consumidor, faz também a combustão e participa também da fotossíntese, respiração, formação de ozônio, oxidação e combustão. Ciclo do fósforo. Não existe muito composto gasoso de fósforo e, portanto, não há passagem de fósforo pela atmosfera. A existência de apenas um composto de fósforo realmente importante para os seres vivos, o íon fosfato, de decomposição, devolve o fósforo que fazia parte da matéria orgânica ao solo ou à água. As plantas obtêm do ambiente, absorvendo os fosfatos dissolvidos na água e no solo. Os animais obtêm fosfatos na água e no alimento. Devolvido na decomposição e nas fezes, uma parte do elemento recicla-se localmente entre o solo e as plantas, consumidores e decompositores em uma escala de tempo relativamente curta. Outra parte dele é arrastado pelas chuvas para os lagos e mares, onde acaba se incorporando às rochas. Só retornará mais tarde quando essas rochas se elevarem e na superfície forem decompostas e transformadas em solo. Exercícios do livro. Vou ficando por aqui. Fiquem com os exercícios do livro da página 600. Eu vou botar lá no Classroom. 629, 630, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Se cuidem. Tchauzinho.